Este é a Conexão Futura Especial, aqui diretamente de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos dias, aconteceu por aqui a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, e passou aqui por esse palco uma discussão muito bacana entre o escritor angolano Ondiaki e a escritora e atriz paulista Rita Carelli, falando sobre as fronteiras da literatura. Então, confira agora. Muito obrigado por estarem aqui, lotando a nossa casa, para participar desse bate-papo tão bacana aqui com o Ondiaki e com a Rita. O Ondiaki, então, africano de Luanda, prosador e poeta, também escreve para cinema e tem livros aí traduzidos para muitos e muitos idiomas. Tudo correto até agora? Beleza. A Rita está aqui do meu lado também. Ela é de São Paulo, escritora, ilustradora, atriz e cineasta, e viveu parte de sua infância entre os índios, acompanhando seus pais em filmagens e pesquisas. E aí, com esse background dos dois, nos propuseram aqui fazer essa discussão sobre literatura sem fronteiras. Só que antes de chegar de fato no tema, eu quero voltar um pouquinho para trás. Eu sei que a gente sempre gosta de saber um pouco mais do lado pessoal também dos escritores. Eu, pessoalmente, imagino que vocês também. Quero saber como foi o primeiro contato dos dois com literatura, né, para se tornarem profissionais da palavra. De onde é que veio esse amor, essa aproximação? Rita, consegue lembrar o primeiro livro que leu, que leram para você? Seus pais eram leitores? Como é que a literatura chegou na sua vida? Eu sou de uma família de leitores já, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando a minha mãe não estava na aldeia, quando ela estava em São Paulo, sempre que ela recebia o salário dela, a gente ia no domingo seguinte a uma livraria e eu podia escolher um livro, assim, tinha um ritual familiar com os livros. E me marcou muito uma coleção da Cissa Fittipaldi, de mitos indígenas, que é um trabalho lindo. E, de alguma forma, é a semente do trabalho que eu estou fazendo agora. Mesmo se tem uma... minha coleção tem uma característica muito mais contemporânea, né? A ideia não era fazer mitos dos índios, mas a infância dos índios como eles vivem hoje, né? Mas era engraçado, porque eu vivia um pouco entre a cidade e as aldeias, e os livros eram a minha grande paixão, e eles não faziam o menor sentido nas aldeias, né? As crianças não liam, e os livros também não funcionavam. Às vezes eu levava livro para a aldeia, rapidamente ele ficava manchado de terra, amassado, ia de mão em mão, e aquilo, não sei, tinha uma coisa da matéria mesmo, que não colava uma coisa com a outra. Então, de alguma forma, eu tinha... na cidade, quando eu ia para a escola e tal, eu tinha o meu mundo secreto, que era a minha infância nas aldeias, que ninguém sabia. A verdade é que, no Brasil, a gente conhece muito pouco as nossas comunidades indígenas, de forma geral. Então, os meus amigos da escola, ninguém tinha a menor ideia do que era esse universo. E, quando eu estava na aldeia, eu tinha um outro mundo secreto, que eram os livros, os desenhos e tal, e que eu não praticava ali, né? Então, sempre fiquei um pouco nessa fronteira. E essa coleção é a minha estreia na literatura, né? Eu estou construindo minha carreira como atriz e fazendo outras coisas, mas eu estou muito contente porque essa coleção que eu fiz agora com a COSAC amarra um pouco as pontas da minha história, assim. É uma conciliação com os livros e as aldeias, né? Ondiaki, para você? Eu acho que eu comecei tarde. Uma vez eu disse a uma jornalista que eu tinha começado a ler muito tarde, aos 12, 13 anos, e ela fez um título dizendo escritor angolano analfabeto até aos 13 anos, mas não era isso que eu queria dizer. Eu quis dizer ler ficção, material não obrigatório escolar. Por acaso eu comecei a ler cedo, foi bem antes dos 13. Eu não fiz isso nesse sentido, mas foi interessante porque é quase a mesma coisa, né? Analfabeto de ficção. Realmente eu comecei a ler com consciência de leitura tarde. E eu estava aqui a lembrar rapidamente algumas coisas que eu lembro-me como foi interessante para mim. Os livros são sempre pontes, não é? Nunca é um livro só. Ou, como dizia um autor cabo-verdiano, um livro nunca vem só. E nunca vem só porque remete para outras coisas que já estão dentro de ti. Quem te deu o livro, como o lês, com quem o lês. Eu lembro-me quando eu comecei a ter contacto com os livros do Asterix, que eu até hoje aconselho muitas crianças, porque aquilo tem múltiplas leituras, obviamente, não é? O Derzo e o Goscinny têm vários universos ali. E, a partir do Asterix, todas as partes que vinham em latim, eu era obrigado... Eu queria falar com um tio meu, que falava latim,
e a partir do latim depois ia para muitas histórias. Mas lembrei-me de um livro que uma vez o meu pai me trouxe um livro que se chamava Porque Corre Sami. Se alguém souber quem é o autor, onde é que está esse livro, por favor, avise-me. Eu gostava de reler. Eu li o livro e tal, mas li, lá está, sem ler, assim, zoom. E ele, no fim, disse, então já leste aquele livro que eu te dei? Eu disse, eu li, mas eu continuo sem entender porque que ele corria. Né? E isto, nota-se que eu não estava a ler, não sabia o que é que estava a ler. Mas depois, sim, há um livro muito importante também, que é um livro de um autor angolano, eu acho que está publicado no Brasil, que se chama Quem Me Dera Ser Onda, do Manuel Rui. E depois, mais tarde, um livro que era o Solitário, que é um livro do Eugênio Ionesco. O Ionesco é um autor de teatro e tem este romance. Agora, como é que eu me aproximo da escrita? Eu acho que sempre que uma pessoa conta essa história é mentira. Não é? Cada vez que nós tentamos explicar porque é que decidimos escrever, eu não considero que sou um escritor profissional, considero que sou desprofissional. Sou desajeitado e nem sempre me corre bem. Bom, a gente falando em fronteiras, também tem sempre a discussão sobre fronteiras das linguagens. A Rita falou sobre as vivências durante a infância, e essa questão de o livro estar lá no meio da aldeia indígena, muitas vezes está em meio à terra, mas a gente sabe também da questão da tradição da cultura oral entre os povos indígenas. Eu queria saber para você como era também lidar com esse outro tipo de contação de histórias ou de registros, se você tinha contato. A gente sabe que a língua sempre é uma dificuldade, né? Principalmente se você não tem as línguas, né? Se você não tem contato prévio. Como era essa questão de você também ver que havia uma outra cultura ali de contação de histórias, de passar histórias de geração em geração, que não é o que a gente domina, né? A partir do livro convencional, do caderno. Enfim, um panorama rápido aqui. Existem mais de 180 línguas indígenas no Brasil, né? Acho que muito pouca gente sabe disso. E 240 povos, um pouco mais. Todos esses livros que a gente fez são bilíngues. Então, vocês encontram aqui o texto em português e o texto na língua do povo a que corresponde. São 6 livros, feitos com 6 povos diferentes. Além desses livros poderem voltar para as escolas indígenas, porque eles estão traduzidos nas línguas indígenas, as pessoas que não têm contato com essas línguas vão poder ler aqui algumas. Porque não aprender um pouco também desses linguajares diferentes, né? E nos filmes também, né? Todos os livros são acompanhados pelos filmes dos cineastas indígenas e tem sempre uma versão dublada para as crianças não alfabetizadas poderem também acompanhar a história. E tem sempre uma versão na língua também, então é possível ouvir eles conversando nas línguas. Bom, Conexão Futura, com essa discussão entre o escritor angolano Ondjak e a paulista Rita Carelli, volta daqui a pouquinho aqui na tela do Futura. Até já!